foi abusada, né? Aí ele fala assim, ó, e para uma criança que foi abusada, como essa conta fecha? Se dá, a lei da causa e do efeito, né? Mas qual o crescimento? Apenas aprender a perdoar? Na verdade, não só uma criança que foi abusada, mas qualquer ser humano que viveu uma situação muito trágica, é muito importante que você perceba que a justiça tem que ser feita. Essa pessoa tem que ser punida. Isso não tem nada a ver. Agora, a minha reação psicológica, o ideal é que eu não tivesse ódio. Porque, como você falou, é algo que você está com aquilo na mão e está te queimando mais do que queima o outro. O ideal é ensinar às crianças que não tenham ódio, que nós possamos fazer o possível para que a justiça seja feita, mas que nós não achemos que estamos justiçando alguém ao alimentar um sentimento de ódio em nós. Isso faz parte de fechar as contas também. Tá bom, seu coleguinha deu um chute em você no jogo de futebol. Bom, vamos conversar com o pai do coleguinha, vamos ver para ele não fazer mais isso, mas não fica alimentando raiva do coleguinha, isso não é bom, porque você vai ter muitas caneladas que você vai levar pela vida. Se você ficar acumulando raiva, vai chegar um determinado momento que você vai ter só raiva dentro de você. Tá? Então, ensiná-lo a não armazenar sentimentos negativos a partir daquilo que ele sofreu. Agora, sempre lembrando, isso não quer dizer que haja impunidade. Claro. Tá? A gente está falando sobre dores, né? Sobre traumas e tudo mais. É impossível passar pela vida sem experienciar a dor. A dor faz parte da vida e o que a gente faz com ela? Olha, dizem algumas tradições, se toda vez que a gente despertasse pela manhã, todas as coisas que ocorrem à nossa volta, a gente fosse aprendendo e crescendo, não precisaríamos da dor. Mas acontece que a gente fica tão adormecido, tão disperso, que só aprende com a dor. Aí a dor é necessária. Se nós tivéssemos um processo de aprendizado constante, como uma criança no colégio, se ela estudasse todos os dias, será que ela precisava de prova? Não precisava. Por que ela precisa de prova? Porque se não tiver a prova, ela não estuda. É mais ou menos isso. Se estivéssemos crescendo, aprendendo com a vida todos os dias, não precisava de dor. Mas não fazemos isso. Ficamos alienados e desligados. Aí tem que vir a dor, porque aí a gente aprende. Em geral, se você olhar para trás, você vai perceber que foram os momentos onde mais crescemos. Foram os momentos de dor. Tudo bem, eu teria sido mais feliz se não tivesse sofrido? Talvez, mas estaria lá embaixo, uma criancinha, tremendamente imatura. As dores, em geral, se são bem trabalhadas, nós damos um salto de consciência nelas. São como as provas bem feitas. Alguém disse aqui também uma vez, nessa mesa, que a felicidade plena mesmo só é possível quando você, depois de você ter passado traumas ou dores muito grandes. Porque você tem um contraponto. Se você não passou muita dificuldade na vida, você não vai ter uma experiência de uma felicidade muito grande. Tem a ver isso ou não? Eu concordo que o contraste traz consciência. Você percebe mais claramente o que é o prazer quando você teve dor. Mas eu não acho que a felicidade seja isso. Eu imagino... Não esteja atrelado. Isso, não acredito que a felicidade esteja atrelado a essas alterações, esse sobe e desce da vida. Eu imagino como se fosse um teatro, onde nesse palco estão passando os acontecimentos da vida. E a felicidade seria como um pano de fundo. E esse pano de fundo consiste em você estar em paz consigo mesmo, ser coerente consigo mesmo. Se você faz o seu melhor, se você é coerente com os valores nos quais você acredita, você está sempre em paz consigo mesmo. Você está sempre coincidindo consigo mesmo. Você está sempre bem com a tua resposta à vida. Isso é um pano de fundo de felicidade. Pode ser que no palco esteja passando um fato triste. Eu estou triste, mas por trás disso existe um sentimento de felicidade, porque eu sei que passando por uma situação dessa eu me comportei da melhor maneira possível. Então a felicidade seria como que um pano de fundo que você pode mantê-la toda a vida, contanto que você não traia a si próprio. Não traia a sua própria consciência, não traia os seus valores. Aí você dorme o sono dos justos e acorda a vigília dos justos. Ou seja, está sempre bem. Se você não se trai, não contraria os princípios em função dos quais você vive, você tem um pano de fundo que não se altera, ainda que no palco estejam passando fatos positivos ou negativos. Tá? Entendi. Acho interessante sobre esse tema. Recentemente o Netflix lançou um documentário chamado 100. 100, que são pessoas centenárias, né, que chegam. Eu vi, não assisti ainda, mas muito eu vi interessante, muito interessante. E aí? E ele vai mostrando ali que são, ele chama de zonas azuis, né, que são regiões no globo onde existe ali pessoas que estão acima da média em termos de longevidade, né?
E aí essa pessoa, né, do documentário, ele vai mostrando, então, quais são os fatores que levam a essa longevidade. E um dos principais deles, né, que é comum a essas várias populações onde ele vai visitando, é a questão do propósito de vida e do fato das pessoas serem muito ativas. Mesmo ali com seus 100 anos e até depois dos 100 anos, as pessoas não param, elas estão sempre trabalhando, estão sempre ativas. Mentalmente sempre ativas e mentalmente, fisicamente, em todos os sentidos. Prepara a própria comida, às vezes fazem os próprios móveis, sabe? E estão sempre, sempre em movimento. E tem um propósito muito claro de vida, uma série de valores com as quais eles vivem. Por exemplo, tem uma cidade no Japão que se chama Okinawa, né? E é uma cidade que passou por um trauma grande ali no período da Segunda Guerra Mundial, né? Foi usada como base de guerra ali, tanto pelos Estados Unidos, também depois do Japão, né? E aí, enfim, o aprendizado que fica, né? As pessoas que têm 100 anos hoje viveram naquela época ali, passaram por alguns traumas ali daquele período, né? E se diz que isso tem correlação direta com a longevidade dessas pessoas, porque elas passaram a ver a vida sob um novo olhar, uma nova ótica, né? Exato. E, enfim, mudou a perspectiva de vida delas. Também é bem, bem bonito esse fato. Faz sentido.